que é o seguinte, saiu aí um relatório, né, sobre as águas aí da Mata Atlântica, um relatório da SOS Mata Atlântica, que analisou 162 locais do bioma, né, e colocou aí a água do Rio Pinheiro tem a pior qualidade em estudo, né, dos rios da Mata Atlântica aqui em São Paulo. Aí o governo, né, Tarcísio Freitas, disse que intensificará ações voltadas à despoluição do rio. Esse relatório, gente, é um relatório que ele analisou aí, né, como eu coloquei aqui, 162 locais, vários rios e tudo mais. Nenhum rio, tá, foi colocado numa qualidade ótima, tá? 75% aí dos locais tiveram regular, tá? E 16% ruim e 1,9% péssima. Esses rios regulares, tá? Não só por ser regular, não, isso não quer dizer que eles estejam aptos a consumo também, viu? Isso daí eles não estão aptos muitas vezes a serem potáveis, a parte deles. E esse é um estudo muito longo, tem várias coisas aqui que colocaram, é bem legal de ler, a gente vai depois deixar o link aí na descrição dessa matéria. E é um relatório que traz essa importância, né, do cuidado que a gente tem que ter com a água e que as políticas ela tem que ser muito eficazes nesse sentido. Porque a água depois do sol, aí, eu acho que são as principais fontes de sobrevivência da humanidade. Então a gente precisa de água, a terra precisa da água. E precisamos de qualidade, a gente precisa ter ela com qualidade. E isso também o estudo também entra muito na questão do saneamento básico, que é um grande problema, até por conta dos rios serem poluídos, que é a falta do saneamento da água tratada. Ari, você vendo aí esses estudos tal, assim, qual foi o alertinha aí que veio à sua cabeça? O que eu achei curioso é que os melhores aí são os regulares, que são péssimos. São péssimos. Né? Assim, saúde mental. Exatamente. É igual esse rio. O bom tá ruim. O bom tá ruim. Os que têm índice melhor, na verdade, estão regular, né? Enfim, tem vários problemas, assim. Poxa, eu vi essa matéria, né, desse estudo e tal, e acho que tem 1000 camadas também, porque até, né, na matéria fala da questão como é importante a gente pensar em políticas públicas ambientais que efetivem, né? Até ali fala também sobre como tem alguns projetos tramitando para que a questão, por exemplo, da água seja uma questão constitucional. Água de qualidade para todos, né? Porque é isso que você estava falando, assim, não é uma questão, né, simples, assim, a gente está falando de saneamento básico, de água como condição de vida, de existência e de manutenção do sistema, de toda uma biodiversidade, né, de povos tradicionais que estão em determinados territórios, né, de formas de produção de vida, né, então, foi isso, assim, a hora que eu vi e pensei essa coisa da política pública, porra, é isso, né, políticas públicas para a água, para o ambiente, mas como é um BO, né? A gente estava metendo pau no capitalismo desde o início e seguiremos. Exatamente. Como que é um BO, assim, porque quando a gente fala da questão do meio ambiente, tem umas discussões, né? Uns grupos mais críticos, assim, de ambiente, de meio ambiente que vão colocar, né? Como que o capitalismo vai se usando das matérias, né? Água, né, das árvores, enfim, de todo um sistema como matéria para produzir mercadoria. E aí é isso, né? O meio ambiente, né? O Bruno falou, né? A gente é mercadoria, o meio ambiente também né? Matéria bruta para produzir as coisas. E é isso, né? A gente está numa sociedade que produz em escalas, tipo, infernais, estratosféricas. Então, cada vez que você produz mais e consome mais matéria você precisa, né? Porque, assim, a grosso modo, né? Tipo,
essas poluições no meio ambiente se dá muito por, né, agronegócio, por indústrias grandes que poluem, que degradam o ambiente, né, que poluem a água, que deixam a água de rio insalubre, né, por interesses do agronegócio, enfim, né? Acho que são essas pessoas e esses espaços, né, que com seus interesses devastam o meio ambiente, né? Então, sim. E devastam a ponto de que isso, em dado momento, vai nos levar a uma destruição, né? Já está nos encaminhando para uma destruição. Então, como tem esse lugar de interesse também, no meio ambiente como mercadoria, assim. E aí, claro que isso desenrola na nossa vida, né? A matéria fala, tipo, mais da metade dos brasileiros não tem saneamento básico, tipo, isso é absurdo, assim, né? Exatamente. Então, em 2023, e aí é isso, né? Essas coisas todas se amarram. E eu tô falando até isso do capitalismo de novo e tal, porque tem um discursinho que rola por aí, que acho que a gente foi educado muito sobre como nós, individualmente, precisamos cuidar do meio ambiente. É verdade, e, claro, verdade, bem lembrado. A gente precisa cuidar do meio ambiente. Não dá para jogar, sei lá, um saco de lixo dentro do rio. Enfim, existem atitudes individuais, mas a gente tem um problema estrutural. Claro. Tipo, né? Que é aquele meme maravilhoso que é qual foi a coisa mais perigosa que você já pensou? Que eu deveria tomar banho em menos tempo para ter mais água para o agronegócio gastar. Exatamente. Cara, essa sua colocação desse discurso individualista foi bem legal. Porque... Gui, posso só dar um número para complementar o que ele falou? Claro, por favor. Ó, segundo a Unesco, a gente, tipo, o uso da água, a demanda de água do agronegócio é 70%, 22% para a indústria, e a gente, população, é só 8%. Então não pode fazer xixi no banho, mas não vai mudar em nada. Caraca, pode tomar um banho de 2 horas, não vai fazer nada, 0%. Então, porque eu lembro que isso daí, quando eu era criança e tudo mais, isso pra mim era tão forte, que, por exemplo, até hoje, eu tenho alguns tiques. Por exemplo, se eu vejo, vou lavar a louça, certo? Eu ensabuo tudo o que eu vou precisar e eu abro ali, lavo rapidinho, né, enxago e desligo. Se eu vejo alguém, aí tudo bem, ali sou eu, né, minha forma ali de lavar. Mas se eu vejo alguém lavando louça e não desliga a torneira, me dá, meu Deus, está acabando com a água no mundo. Me dá piritico. Entendeu? E tipo assim, a pessoa só tá lavando louça ali, mas é a forma dela lavar. Ela não desliga a torneira. Mas só que pra mim isso é um desperdício gigantesco e não sei o que. Uma vez eu até briguei com a minha namorada, porque eu via ela lavando louça e toda hora eu ia lá e fechava na hora que ela não tava enxaguando nada. Ela falou, por que você tá fazendo isso? Porque você tá desperdiçando água, porra. Essas coisas assim. Mas é neurose, foi uma parada que tipo assim, que eu cresci ouvindo. Que essa coisa do individual em ser a sua responsabilidade, né, em cuidar do mundo. Não que não seja, acho que todo mundo tem que ter sim isso, né? Tem que ter sua parcela ali. Pô, não, sim, a gente tá brincando, mas sim. Não custa você não jogar lixo pela janela do carro, sabe? Não custa você ficar jogando papel no chão, não custa você, sabe, sei lá, não tomar um banho muito demorado, sabe? Tipo assim, ok, acho que você ter o bom senso, os atitudes, beleza. Mas o que adianta? Muitas vezes você separar o lixo da sua casa e na sua cidade não tem coleta seletiva. No seu bairro não tem coleta seletiva. Não adianta nada você ter essa ação individual, né? Por exemplo, eu moro em Marília. E Marília ainda não tem coleta seletiva. O pouco que tem são catadores que se organizam e passam em determinados bairros, né? Senão não tem. E aí os lugares que a galera separou o lixo ali, o que adiantou ela separar? Nada, porque vai pro mesmo lixo comum, né? Então, e aí agora, entrando nessa questão do consumo da água, hoje a gente tem essa informação que o agronegócio, as indústrias, são os grandes consumidores.
E não são os grandes consumidores, mas são os que mais têm dívida, os que menos pagam. Mano, Né? isso é uma mamata, né? É mais Uma uma mamata mata. impressionante. Pô, um caso aí mesmo, acho que se eu não me engano foi em Bauru, na época que a Jax estava falindo, não sei se vocês lembram, que era uma indústria de bateria, pra quem não sabe, a Jax produzia bateria de carro, não só de carro, mas baterias. Eu lembro que na época ali que saiu algumas coisas da dívida, de luz e de água, era quase 1 milhão que a Jax devia. Eu lembro que teve um dia lá que eles estavam lá trabalhando e cortaram a luz deles, tal. Mas agora você imagina, tipo, eles estavam devendo há mais de anos luz, né? E aí cortaram lá, tal. Mas, gente, mais de anos. Se a gente atrasa um mês, já tá o cara do CPFL subindo o seu poste, já arrancando sua luz. Sim. Uma vez, você tem uma ideia, aconteceu aqui em casa, eu fiquei tão puto. Eu lembro que eu tinha atrasado 10 dias a minha luz. E os caras vieram cortar. Porque, tipo assim, a luz vencia dia 1º ou dia 30, acho que do mês. E eu fui pagar dia 10, porque muitas vezes eu pago certas contas junto pra mim não me misturar e eu não me desorganizar, sabe? E aí eu pago várias contas junto. Pra beleza, paguei isso aqui, tá pago, sabe? Porque eu sou meio perdido com essas coisas. E aí, mano, atrasou tipo uma semana, deu nem 10 dias, deu. E os caras cortaram minha luz. Eu fiquei, como assim, ô filho da puta? Eu tô passando fome, caralho! Tá ligado? Tipo. A indústria de bateria ninguém corta, né? Vai lá na fazenda do tio João lá, que tem, sei lá, uma cidade inteira plantada soja. Se os caras vão lá cortar 1 milhão de conta de luz que os caras tá devendo. Jamais. Nada, né? Mas é isso aí, tipo assim, eu acho que sim, a gente tem que ter responsabilidade, mas maior que responsabilidade, a gente tem que ter consciência, sabe? E cobrar de quem realmente tem que ser cobrado. Que é, ó, governo, ministério, entidades públicas, cobrem de quem deve. Sabe? Não vai cobrar da tiazinha lá que tá lá fudida, que não tem uma água encanada, que tem uma água potável, né? Que mora do lado de um córrego poluído. Porque é obrigação do Estado deixar aquilo lá decente pra essa pessoa viver. E é assim, né? Acho que é claro que essa cobrança nessas pessoas, espaços, né? É mais complicada. E acho que é isso, assim, né? Como que a gente vai tentando trincar esse lugar, né? Por isso que eu acho que as políticas públicas de água, ambientais, talvez, né, sejam uma via. Mas também tem essa contradição, não adianta você viabilizar, sei lá, o fundo da Amazônia, né, e tal, e políticas públicas nesse sentido, se o agronegócio e indústrias gigantescas continuam não só usufruindo de uma maneira desproporcional, como também poluindo, né? Sim, exatamente. Quantos casos de poluição? Aqui mesmo na reportagem tem eles falam muito do Rio Pinheiros, né? Que ainda demonstra, apesar do Rio Pinheiros ter tido uma política lá de despoluição e tudo mais, ainda tem muitos bairros pela falta de saneamento, ainda deságua, ainda a água, né, poluída ali no rio. E a gente tem um exemplo aqui muito próximo, que é Barra Bonita. Que Barra Bonita, apesar de ter considerado uma água regular, tá? Ela tá passando por um problema lá que... tem tipo... Não é alga, tem um nome certo lá, que eu esqueci o nome da plantinha. Mas são as plantinhas que Aguapé, não é? Isso, aguapé, exatamente. Que tá um monte de aguapé ali, que ali atrapalha muito a vida dos pescadores, esses aguapés, que muitas vezes eles puxam as redes, só vem aguapé, não vem peixe, e os peixes fogem, e muitas matam o peixe também. E isso por decorrência de aumento de agrotóxico, né? Do uso de agrotóxico nas plantações. Então, aqui ó, uma pequena atitude, uma pequena não, mas essa proporção de atitude do agronegócio causa aí um problema que vai trazer problema para o agronegócio? Não, mas traz problema para a população que depende do rio para sobreviver, que depende do peixe, que depende do turismo, entendeu? Agora para eles está tendo problema? Não, para eles tá tudo bem, estão plantando lá, estão fazendo o que quer, mas está ocorrendo aí o problema é desvios da água em quem? Quem tem menos condição. Sempre, como sempre, é mais ou menos assim, né? Como a gente tá deixando meio claro isso.
E é um exemplo aqui, ó, Barra Bonita. Tá aqui 30, 40 quilômetros da gente. Um lugar turístico, um lugar que muita gente conhece, super fácil acesso. Tem um esquema de turismo voltado todo para classe C, classe D, né? E tá sofrendo esse problema aqui, ó. Aumentou o agrotóxico um pouquinho ali, ó. Já ferrou. Isso porque a gente. Uma coisa que a gente percebe também aqui no estado de São Paulo é essa questão da massa ciliar, né? Em todo lugar que a gente vai, são raros os locais que respeitam aqueles 100 metros de mata ciliar para se manter os rios. A gente viu muito isso há uns anos atrás, quando teve aquela seca muito forte aqui, que viu que os rios, você via as imagens do rio, não tinha uma árvore do lado do rio. Você via aquelas imagens de rio assim, sem uma árvore do lado. É claro que vai sofrer assoreamento e tudo mais. Né? Isso. E a gente tem que cobrar. O que eu faço então? A gente tem que cobrar, tem que se organizar, pensar coletivo. Tudo daí que a gente fica reforçando. Sabe? Não é? E eu diria que. Pode falar, Bruno. Não, pode falar, eu falo. Não, é só um complemento, assim, porque acho que nesse sentido, como são importantes os movimentos sociais, os coletivos, associações, instituições ligadas à causa ambiental, assim, né? Porque eu acho que isso talvez seja um dos movimentos sociais mais importantes, assim, que a gente está falando de manutenção de vidas, né? Exatamente. Não só humanas. Exatamente. Porque afeta diretamente, né, a base da vida das pessoas, né, que é a água. Pode falar. Você caiu? Não, você caiu. Não, tô aqui, pode falar. O que eu ia fazer um gancho, na verdade, que é um assunto que está voltando por causa do Tarcísio, falando sobre a água, né? Nosso desgovernador, esse nazista do caralho aí, que ele estava falando da privatização da Sabesp, né? Tá tendo essa discussão aí. Verdade. E a gente tem que tomar cuidado, porque essas questões de não tá dando tratamento, não sei o quê, o Estado não tá dando conta, então a gente vai privatizar, porque aí privatizando vai melhorar, só que a gente sabe que isso não acontece. Até porque a Sabesp é uma empresa muito lucrativa mesmo. Peguei os números aqui, ó. Ano passado, entre janeiro e setembro, foi 2,47 bilhões. Nossa! Foi 42% a mais do que 21. Então, isso aí brilha os olhos, né, dos especulativos lá, dos caras que ficam olhando brilhando, né, para tentar pegar uma fatia disso aí. O que vai acontecer? Vai ficar mais caro, provavelmente. Eles não vão melhorar o saneamento, porque lugares pobres não dá lucro. Então, não é interessante essa parte. Aí eles encarecem, a água fica muito mais cara. Aí talvez a gente não vai conseguir tomar um banho de 2 horas, porque a água vai ficar R$300. E vai piorar a qualidade, né? Porque serviços que são privatizados, serviços públicos privatizados, tem, né, muitos relatos de casos de que piora a qualidade do serviço. Exatamente. Inclusive, em países da Europa, tá no movimento ao contrário, eles estão reestatizando, são 235 cidades, que é isso, encareceu, ficou ruim, e estão voltando a tomar conta de novo. E é isso que vocês falaram também, é a mercantilização de aspectos que não é para ser comércio, mercado. A água, sabe? A água, todo mundo é necessário. Sim. A água tem que ser para todos e gratuita, sei lá. Ou uma parcelinha mínima, assim, para ajudar na manutenção, sei lá. Mas é isso. Então, toda vez que surgem esses problemas de poluição e tal, sempre vem a iniciativa privada para tentar vender a ideia que o Estado não funciona, que é ineficaz, não sei o quê, então tem que privatizar. E aí é isso também, a gente tem que forçar e não pode deixar isso acontecer, né? Tem que ficar esperto com isso também. Porque eu vi que o Tarcísio já liberou estudos já para privatização. Mas eu vi também que tem deputados ali já meio que, deputados que defendem a classe trabalhadora já indo contra, assim. Sim. Então, é só um assunto, uma questão para a gente ficar de olho. E no fim volta, vamos falar mal do capitalismo de novo, né? É isso. Essa coisa da privatização, eu acho que são, sei lá, 90% dos casos, assim, eu não vou generalizar também, falar que todos os casos, porque também eu não tenho esse conhecimento pra dizer que é realmente e tal, mas o normal é que dá errado. Vamos dizer. Porque a gente percebe que todo lugar que se terceiriza algum serviço
se piora a qualidade, né? A gente vê isso em certas coisas na saúde, em certas coisas, por exemplo, o próprio correio, que a galera reclama muito dos correios, você vê uma boa parte, o correio, isso aqui, tal. Hoje, a maior parte das entregas do correio é terceirizada. Quase todas as agências dos correios são terceirizadas. Aí em Bauru, se eu não me engano, só a agência central do correio, que é do correio mesmo. O resto são todas terceirizadas. Então são pessoas que são contratadas ali e tal, e, abre lá, acho que é um pregão, não sei qual que é o trâmite certinho, e aí quem consegue ali ganha como se fosse uma franquia, como a franquia do correio e exercício do serviço. Então, e eles tentam, né, ainda essa coisa da privatização do correio é uma coisa que se fala muito ainda, né, mas o correio também é uma empresa muito lucrativa, e não só lucrativa, como é uma empresa que chega sem o correio, muitas cidadezinhas e muitos locais não teriam acesso a entregas, a correspondência básica, né, de receber uma conta de luz, uma conta de água, etc. É uma carta de algum parente. Então, a importância de ser estatal, eu acho, principalmente porque quando se é do Estado, o Estado tem esse preceito, né, de estar em todos os locais, de ser para todos. Então, você vê a questão do correio... Porque o objetivo não é o lucro, né? Exatamente. O objetivo é atender, a sua população. As necessidades humanas, né? Exatamente. E eu acho que quando você pensa nessa coisa, por exemplo, quando entra na questão da água, é muito perigoso você pensar nessa coisa da privatização, porque vai para esse âmbito do quê? De negócio. Quando você pensa em negócio, você vai aonde você acredita que tem mais retorno. E muitas vezes você vai deixar de atender uma população, uma parte de pessoas que necessitam dessa qualidade. E hoje já não tá tendo. Tá? E hoje já não tá tendo. Mas que vão ter ainda menos. Né? Então não se melhora nada. Só melhora para quem comprar e quem tiver ação, etc, né? Só que é aquela parcelinha 2% ali da população brasileira. Por isso que... E a água já é bem barata até aqui. Em Bauru eu não acho a água muito cara até. Eu acho barato aqui. Aí é estatal, né? No condomínio que eu moro aqui, eu nem pago água, na verdade. Quer dizer, tá incluso já, né? Sim. Mas por estar incluso, não é um valor muito alto, né? É o meu também, o mesmo esquema. 2% ali da população brasileira. Então. Aqui em Marília ainda tem ainda é também da município, né? A autarquia de abastecimento. Mas já rolou um projeto, foi aprovado lá, acho que não sei, 1 ano, 2 anos atrás, onde dava autorização para a prefeitura para poder passar para alguma concessionária. Então seria tipo assim, ela vai alugar o departamento de água, entendeu? Uma privatização aí, um esquema de privatização sem ser privatização, vamos dizer. Né? Seria mais fácil. Então, mais conhecido como concharro. Exatamente. E aí até agora não houve ainda nenhum leilão, né, nenhum edital aí, nada aí pra se continuar isso. Porém, né, a galera já tem que ficar esperta já que autorizado tá. Então pode ser que a qualquer momento aí não seja mais, o município não será mais responsável pela água aí. E é uma palhaçada, porque depois que o município gastou milhões aqui com tratamento de água. A Marília não tinha tratamento de água e esgoto. Começou até agora. Nos anos sei lá, nem 3, 4 anos pra cá. Sabe? Então, aí entrega tudo pronto, né? Isso. Nossa, cara, você deixa puto, você faz, você estrutura tudo, você cria uma equipe, você tem tudo ali prontinho. Aí você pega e dá pra alguém destruir. Porque é o que vai acontecer, né? Não, você dá pra ir pra alguém ganhar muito dinheiro em cima, né, velho? O cara não gastou nada com infraestrutura, velho. Gastou nada. Olha, é muito lucrativo mesmo. A gente tem que pensar, por exemplo, esse lucro da Sabesp, são 2.400 bilhões que pode ser voltado como políticas públicas, né? É um dinheiro que volta pra gente, assim.
Cara, a gente, tipo, até beleza, só pra falar assim, mas aí tem corrupção, não sei o quê. Ok, eu sei que existe esse problema, mas não é melhor a gente tentar sanar esse problema, não ter corrupção, em vez de vender o negócio? Parece que tipo, é aquilo, né? Tem uma pessoa doente e você desliga o aparelho e deixa a pessoa morrer, em vez de tentar salvar ela. Né? É verdade. Uma analogia meio besta. É verdade, é verdade. O brasileiro, ele tem muito Eu não entendo esse argumento, cara. Eu juro que eu não entendo essa lógica mesmo. Eu não entendo essa lógica da privatização de pessoas que não vão ganhar nada com isso. Tipo, meu vizinho, sei lá, defender. Ele só vai se fuder, eu não sei porque ele defende. Eu acho que é esse pensamento muito imediatista que a gente tem. A gente quer ver a solução do problema já aqui, ó, nos nossos olhos. Tipo, olha, vendeu amanhã, tem que estar maravilhoso. E não é isso. Nunca vai ser assim. Sim. Né? E é isso aí, hein, galera. Vocês querem falar mais alguma coisa sobre o problema da água aí? Querem colocar mais algum ponto? Eu tô de boa. Nada, né? Tô de boa. Gente, é o seguinte, tem que cobrar autoridade, tá? Saber que é assim, a gente tem a nossa responsabilidade, mas não é só nossa, tá? Principalmente aí daí são das grandes corporações e agronegócio com que usa realmente a nossa água, tá? E está poluindo nossos rios. Então, como sempre, pensar coletivo. E agora... fogo na burguesia. E fogo na burguesia, exatamente. Maravilhoso. Que a gente quase falou disso hoje, né? Então, só pra lembrar.